Olá, amigos! Obrigado pela visita ao site do professor David Xavier. Nesta semana aqui no campo de questões comentadas, eu separei uma questão que vou mostrar para vocês aqui agora. Sejam bem-vindos. Bom, a nossa questão, a questão que eu escolhi para comentar com vocês essa semana é uma questão de análise sintática. Uma questão que ela tem sido cobrada agora com esse novo modelo de prova da Fundação Carlos Chagas. Eles têm continuado a cobrar aquelas coisas de sempre, concordância, vozes verbais, mas eles passaram a aprofundar um pouco o estudo da análise sintática. E aprofundando esse estudo da análise sintática, algumas coisas começaram a aparecer como função sintática de período composto, começou a aparecer análise sintática em frases enormes que fugisse aquele simples tipo de pergunta para você marcar a opção abaixo que o verbo exige o mesmo tipo de complemento do verbo grifado acima. E algumas questões eu coloquei para vocês aqui paralelas, focando, obviamente, as principais bancas de concurso. Essa questão aqui é uma questão interessante, vamos dar uma olhadinha lá? Ele pede assim, assinale a alternativa em que o termo indicado exerça a função sintática idêntica à de regras. O que você deveria fazer? Descobrir qual a função sintática que regras apresenta para que você marcasse a opção que fosse resposta, isso daqui com a mesma função. Por exemplo, vamos matar aqui. Olha só o que o examinador te ofereceu. Ele pediu para que você fizesse análise sintática de uma opção que tivesse a mesma função de regras. E para isso você deve saber o que regras apresenta. E qual foi a armadilha que ele montou aqui nessa questão? Na verdade, ele colocou um sujeito composto e ele sublinhou somente um dos núcleos. Aqui quando a gente fala assim, foram instituídas normas para proibir o nepotismo nos tribunais e regras para aplicação do teto remuneratório para coibir os salários. O que foi instituído não foi só regras, normas também. E aí o que o examinador ele deveria ter feito? Para poder te ajudar, claro que esse não é o objetivo do examinador. Ele deveria ter inserido ali, ele deveria ter colocado também essa palavra em negrito, a palavra normas. E aí ele não fez isso pedindo para que você analisasse a função sintática somente de regras, mas que na verdade, na grande verdade, o sujeito, por ser composto, deveria ter tudo isso daqui sublinhado. Qual seria a melhor opção para ele poder analisar? Deveria ter colocado isto para você analisar em paralelo a isso. Se fosse feito assim, certamente seria muito mais fácil de você matar, porque aí ficaria lá mais fácil. Normas e regras foram instituídas. Observem vocês, amigos, que está aqui, ó, o sujeito. É tudo isto e os dois núcleos são esses, normas e regras, apresentando a função sintática de sujeito, na verdade tudo isso daqui tem função de sujeito e é sujeito para aquela locução foram instituídas. Aí você vai procurar agora uma opção que apresente a mesma função sintática que regras têm. E a função sintática de regras, a gente viu. Qual é a função sintática de regras? Sujeito. Beleza, galera? Bom, vamos em busca de uma opção que apresente a função sintática de sujeito. Vamos lá. Letra A. Tal atitude implicou a busca de maior transparência. Ponto. Era preciso assegurar ao cidadão amplo acesso. O que a gente vai analisar aqui? A função sintática de amplo acesso. Só que você deve perceber que esse amplo acesso, ele funciona como complemento do assegurar, que a verdade apresentou aqui dois complementos. Era preciso assegurar o quê? Assegurar amplo acesso a informações ao cidadão. E aí você teria aqui ao cidadão apresentando a função de objeto indireto, mas não foi isso daqui que ele pediu para que você analisasse, embora o David venha colocar aqui para vocês. Não é isso interessante? Assegurar ao cidadão amplo acesso. E qual foi a função sintática de amplo acesso? Objeto direto. Vai assegurar alguma coisa a alguém. E aí, como amplo acesso tem função de objeto direto, isso daqui não será resposta. Então, a letra A está fora. Vamos agora à letra B. Letra B de bola. Neste contexto, a Corregedoria Nacional de Justiça lançou em 2007
o programa Justiça Aberta, um banco de dados informativos. Ah, David, essa daqui ficou muito fácil. E por que essa daqui ficou muito fácil? Porque o que ele está pedindo para você aqui é analisar um aposto, certo, galera? Um banco de dados assume função sintática de aposto. David, ficou tranquilo. Aposto para quem? O programa Justiça Aberta. Quando ele fala que é um banco de dados informativos, isso funciona como aposto dessa informação que ele está dando aqui na frente. Isso aqui é um aposto explicativo. O que vai fazer com que essa também não tenha a possibilidade de ser resposta. E aí vamos partir para a letra C. Uma hora a gente vai chegar lá. Vamos lá, galera. Bom, a emenda constitucional 45 da reforma, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. David, e agora o que você vai fazer? Pô, vamos analisar, pô. A celeridade da tramitação é o que vai ser garantido. Você vai reparar, rapaziada, que na hora que ele colocou essa função, o garantam, ele está aqui apresentando a celeridade da tramitação como complemento. E esse complemento é um objeto direto. Não existiria qualquer chance de ele ter função sintática de sujeito, porque só para lembrar vocês, o sujeito é elemento responsável pela concordância. Você está em busca de um sujeito. Isso daqui não pode ser sujeito. Forma de singular e o garantir sendo usado no plural não é. O que vai provar que ele tem a função, na verdade, de objeto direto. E aí, sendo o objeto direto, o que o David pergunta a vocês? Existe alguma chance de ser a resposta? Não, porque você está em busca de um objeto direto. Você está em busca de um sujeito. Esse camarada que está aqui é um verbo transitivo direto e a celeridade tem a função de objeto direto. Ou seja, também não é resposta à letra C. Já quando você pegar a letra D, aí sim, agora sim nós vamos ter a resposta. Observe que aqui, quando ele colocou lá fim ao clichê, vamos pegar só o núcleo, que foi só o que ele pediu para que a gente analisasse. Esse fim é o que foi posto. A verdade, quando ele pegou este C, ele tem aqui um pronome apassivador. Esse C daqui é um pronome apassivador. E por ele ser pronome apassivador, o que ele fez? Ele fez com que o objeto direto, que seria representado por fim, passasse a condição de sujeito. Observe que equivale a você falar na voz passiva analítica, fim ao clichê do juiz encastelado, foi posto. O fim foi posto. Consequentemente, você tem esse camarada com a função sintática do sujeito, o que obrigatoriamente irá fazer com que a letra D de dado ela seja a resposta. Vamos comentar a letra E, só para poder a gente não deixar em branco. Vamos lá. Bom, os direitos fundamentais, a razoável duração do processo. A emenda constitucional de 45 da reforma refletiu esse anseio ao inserir entre os direitos fundamentais a razoável duração do processo. A razoável duração do processo é aquilo que foi inserido. Função sintática dessa expressão aqui é objeto direto. Candidatos e amigos, meus colaboradores, olhem para cá. Vai inserir alguma coisa, entre os direitos fundamentais, a razoável duração do processo. A razoável duração do processo tem função sintática de objeto direto. E por esse motivo, só vai ratificar que não seja a resposta. Como nós já havíamos falado, a resposta é a letra C. Você estava em busca de um sujeito que lá na frente foi representado por regras, na verdade um núcleo do sujeito, porque nós vimos que o sujeito lá é composto, e você foi em busca de uma opção que tivesse também a função sintática de sujeito. E a função sintática de sujeito você encontrou na letra C ou D. Voltando para cá, na letra D, representado por fim. O fim foi posto e, consequentemente, essa vai ser a resposta. Daqui eu me despeço nesta semana. Valeu, galera, pela visita e na próxima semana eu trago mais uma questão comentada para vocês. Um abraço e até a próxima.